Olá galera, amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mais Natureza. Se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo bem legal sobre a natureza e os animais, a ciência em geral para você, beleza? E o nosso vídeo de hoje vai ser sobre um dos maiores ursos, se não for o segundo maior, porque o maior urso do mundo é o urso polar, como alguns sabem. Mas o segundo maior é o urso Kodiak. Vamos conhecer esse gigante urso. O urso de Kodiak, Ursus arctos midlinophilis, também conhecido como urso pardo de Kodiak ou urso pardo do Alasca, é uma subespécie de urso pardo que habita as ilhas do arquipélago de Kodiak, no sudeste do Alasca e ilhas adjacentes. E é designado por vezes como urso gigante do Alasca, devido ao seu grande tamanho. É o segundo maior urso do mundo, pois trata-se do maior urso pardo e rivaliza com o urso polar no título de maior carnívoro terrestre. Fisiologicamente, o urso de Kodiak é muito semelhante a outras subespécies de ursos pardos, sendo a principal diferença o tamanho. A maioria dos ursos pardos do continente pesam entre 115 a 360 kg. O urso de Kodiak, por outro lado, geralmente atinge tamanhos de 300 a 600 kg, sendo conhecido indivíduos de até 680 kg. Apesar dessa grande variação de tamanho, a dieta e o estilo de vida dos ursos Kodiak não é muito diferente do de outros ursos pardos. Desde que os primeiros humanos chegaram ao Alasca, atravessando o Estreito de Bering, ocorreram encontros entre pessoas e ursos de Kodiak. Hoje, esses encontros tornam-se mais comuns como resultado do aumento da população humana na região de Kodiak. Tais encontros incluem a caça pela pele e carne e, mais raramente, ataques de urso a pessoas. Mais recentemente, à medida que os esforços de conservação tornam-se mais comuns, surgiram preocupações com a sustentabilidade da população de ursos Kodiak na ilha. A IUCN classifica o urso pardo em geral como uma espécie pouco preocupante. No entanto, a IUCN não diferencia entre subespécies. Portanto, não se sabe se a população de ursos Kodiak é tão saudável quanto afirmam. O urso de Kodiak é a maior subespécie de urso pardo da região. É o segundo maior carnívoro terrestre, como eu falei, vivo depois do urso polar, que é menos variável em tamanho e maior devido a isso. Em média, uma fêmea adulta pesa de 181 a 318 kg, enquanto que os machos de 272 a 635 kg, podendo chegar a 680 kg. Nos maiores espécimes, as fêmeas são em média de 20 a 30% menores que os machos. O comprimento médio é de 2,44 metros para os machos e 1,33 metros de altura no ombro. Quando ficam em pé sobre as patas traseiras, pode atingir até 3 metros. O maior urso de Kodiak já registrado foi um macho cativo chamado Clintley, que viveu no zoológico de Dakota, em Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Ele pesava cerca de 966 quilos e quando morreu, em junho de 87, aos 22 anos, chegou a pesar 1.090 quilos. Que gigante pesado! Segundo o diretor do zoológico Terry Lincoln, Lidget tinha uma camada de gordura de 9 polegadas quando morreu. Os ursos Kodiak podem correr até 56 km em trajetos curtos e nada com grande facilidade, assim como os outros ursos pardos. É um animal solitário que só forma grupos quando se trata de uma fêmea e crias. Em liberdade, vive até 20 anos. Na natureza, como vocês podem ter visto, até 22 anos.
Ainda que raras, se acerquem do homem, houve casos de ursos Kodiak assassinos que tomaram um gosto por carne humana. Tal é o caso de um grande urso que devorou 3 turistas antes de ser localizado e abatido, com 4 tiros na cabeça por um guarda florestal no Alasca em 2008. Olha só que pesado. Não obstante, esses casos são raros, são muito raros de acontecer. A maioria dos exemplares são tranquilos, enquanto não sejam molestados, monitorados. E a ilha de Kodiak é um dos lugares mais visitados do Alasca, precisamente para admirar os seus enormes ursos. Algo que sucede sem incidentes de importância na maioria dos casos. Esse urso mostra-se muito submisso em cativeiro e inclusive tem sido protagonista de numerosos documentários e até mesmo um longa-metragem, O Urso em 88. A caça a essa subespécie está permitida no Alasca e é regulada para evitar excessos, já que devido à redução da área de distribuição, não se pode dizer que seja muito abundante. Cerca de 2/3 da ilha de Kodiak encontra-se dentro dos limites do Kodiak National Wildlife Refuge, onde a caça não é permitida. O urso de Kodiak é muito robusto e de pelagem mais comprida e densa que outros ursos pardos. A visão é fraca, mas o olfato é excelente para encontrar comida, assim como o urso preto e outras espécies de ursos pardos. Devido à maior massa muscular, a carne tem maior peso na dieta do urso de Kodiak, que completa com algumas raízes, frutos e rebentos. Entre os animais de que se alimenta com certa frequência está o salmão, que é o mais comum, sua presa mais comum na ilha de Kodiak. Também se alimenta de focas, cervos e alces. Muitas vezes cervos velhos ou jovens ou doentes. O urso de Kodiak é muito parecido com outros ursos marrons em termos de inteligência, embora sua tendência de se alimentar em grandes grupos densos leve a comportamentos sociais mais complexos. Os ursos Kodiak são geralmente de natureza solitária, no entanto, quando os alimentos estão concentrados em pequenas áreas, como ao longo de riachos e desova de salmão, planícies de grama e juncos, manjas de frutos silvestres, uma baleia morta ou mesmo um depósito de lixo aberto, ele geralmente ocorre nessas regiões em grandes grupos. Ao longo de alguns riachos em Kodiak, até 60 ursos podem ser vistos simultaneamente em uma área de 2,6 km, para minimizar a ingestão de alimentos nessas áreas. Ecologicamente importantes que o urso esteja lá para controlar as populações de salmão. Os ursos aprenderam a minimizar brigas e interações fatais, desenvolvendo uma comunicação complexa, postura tanto com sons como corporal. É uma estrutura social, ou seja, eles aprendem desde cedo como fazer as coisas. Desde a criação de um estado, o número relatado de ursos Kodiak mortos por caçadores variou de 77, de 1968 a 1969, a 206, de 65 para 66. De 2000 a 2006, uma média de 173 ursos Kodiaks foram abatidos por caçadores a cada ano, 118 durante o outono e 55 na primavera. Mais de 75% deles eram machos. Outros 9 ursos foram mortos anualmente em defesa da vida ou da propriedade durante o mesmo período, ou seja,
Muitas vezes ursos são mortos por pessoas que invadem seus territórios e eles acabam, né, ali ocupando o espaço dos ursos, e aí é que está o problema. O número de ursos grandes, do tamanho de como se fossem troféus, mortos por caçadores nos últimos anos tem aumentado. Na década de 70, apenas 2,5% dos ursos mortos em Kodiak eram do tamanho excessivo para ser um troféu de caça. Nas décadas de 90 a 2000, a proporção aumentou para quase 9%. Nos últimos 20 anos, a observação de ursos torna-se cada vez mais popular em Kodiak. E em outras partes do Alasca, o local de observação de ursos mais acessível em Kodiak, o rio Fraser, recebeu mais de 1.100 pessoas em 2007. O número de visitantes tem aumentado cerca de 10% ao ano. E está planejado o desenvolvimento de áreas adicionais de observação de ursos em Kodiak. Além disso, existem outras oportunidades de observação de ursos através de táxi aéreo, barco fretado, alojamento remoto e operações de trekking no arquipélago. Embora a observação de ursos seja frequentemente considerada um uso não consultivo, pode ter sérios impactos nas populações de ursos e, se não for conduzida de forma adequada. A maior parte da observação ocorre em locais onde os ursos se reúnem devido às oportunidades de alimentação que são críticas para a sua sobrevivência. Se alguns ursos evitarem essas áreas porque precisam para sobreviver ao inverno que se aproxima. Consequentemente, a observação não controlada dos ursos pode afetar vários ursos, especialmente porcas produtivas com filhotes, ou seja, ursas fêmeas. E a constante ataques de ursos, não precisa ser o Kodiak, mas os ursos gostam muito de atacar pessoas que mexem com seus filhotes, ou uma pessoa dá de cara com a ursa com filhote. Os primeiros ocupantes humanos do arquipélago, quando a terra estava presa na área glacial, provocaram o mar em busca de sustento. Naquela época, os nativos de Kodiak ocasionalmente caçavam ursos, usando sua carne como alimento, peles para roupas e para roupas de cama e dentes para adorno. As histórias tradicionais muitas vezes giravam em torno da semelhança entre ursos e humanos e da natureza mística dos ursos, devido à sua proximidade com o mundo espiritual. E ele pode ser até um parente distante do maior urso que já existiu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo, sobre a natureza em geral. Se você quiser saber mais sobre o que eu vou postar aqui no canal, sobre mais coisas sobre a natureza, eu vou deixar o link na descrição aí, o nome do meu Instagram, para vocês me acompanharem. Meu Instagram principal e o Instagram do canal, beleza? Então é isso, tchau e até sábado que vem.